Bom dia, meu povo! Pensava que eu não voltava, né? Fiquei aí umas 2 semanas offline, mas aqui estou de volta para trabalharmos a disciplina de língua portuguesa para o 8º ano. Professor Vitorino Rodrigues aqui na área. E vamos recomeçar com qual gênero? Qual habilidade? Hoje vamos conhecer o artigo de opinião e localizar informações explícitas. As habilidades são essas que vocês estão vendo aí. Ler e compreender reportagens, artigos de opinião, notícias e cartas de leitor considerando a situação comunicativa e o tema do texto, e localizar informações explícitas, literalmente, ou por meio de paráfrase e os trechos que as comprovem. Isso tudo com o gênero artigo de opinião. Mas o que é um artigo de opinião? Nós já lemos, nós já escrevemos um artigo de opinião? Bom, nós vamos, antes de falarmos assim propriamente as características do gênero, vamos ler esse texto e vamos tentar identificar algumas características desse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. A leitura permite ao homem se comunicar. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a repetição do texto que acabamos de ler, logo acima. E abaixo tem, o texto lido tem intenção de quê? Esse texto que eu acabei de ler, que está aqui, mais uma vez na sua tela, qual é a intenção de um texto? Quando ele diz a leitura permite ao homem se comunicar, aprender, até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação, são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Bom, observem, será que esse texto, por exemplo, teria a intenção de narrar? E aqui está se contando alguma coisa? Narrando uma história com personagens? Será que é isso? Será que está informando alguma coisa? Ou será que temos aqui uma opinião de alguém sobre um determinado assunto, hein? Ora, ele diz a importância da leitura, não é isso? Cita uma reportagem que fala sobre isso. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião. Então, observe que nós temos aqui um ponto de vista que está sendo defendido, né, sobre a importância da leitura. Já estou até dando spoiler para a próxima pergunta. Então, esse texto fala sobre a importância da leitura e apresenta uma opinião, um pensamento que está sendo defendido por esse autor. Vocês concordam comigo? O ponto de vista do autor nós já sabemos, fala sobre a leitura. E o que ele pontua, o que ele fala sobre a leitura? Eu já falei um pouquinho, a leitura é extremamente importante, ou seja, a importância da leitura para o desenvolvimento das pessoas, né, do país. É isso que ele diz aí no texto dele. O que mais? Para defender esse ponto de vista, ora, eu tenho meu ponto de vista, mas eu não posso ficar, eu acho isso. Ou então simplesmente colocar meu ponto de vista como se fosse uma verdade absoluta e não fundamentá-lo, não é isso? Não apresentar dados, informações, para que o meu leitor possa concordar comigo ou não. Mas eu preciso dar elementos para o meu leitor pensar, refletir sobre aquele tema. E aí, a partir daí, ele pode concordar comigo ou não. É facultado ao leitor, pode concordar, pode discordar, pode apresentar contra-argumentos, tá? Então, vamos lá. Para defender o ponto de vista, o que ele faz? O autor desse texto fez o quê?
Ele cita uma reportagem de grande revista de circulação nacional. Por quê? Porque quando eu digo que aqui uma revista de circulação nacional se circula nacionalmente, é porque isso tem um respaldo, tem uma validade, quer dizer, tem credibilidade. As pessoas acreditam no que é veiculado por essa revista. Então, se eu digo que uma revista desse porte tem um pensamento que conjuga com o meu, que parece com o meu, que afina com o meu pensamento, de alguma maneira eu estou dizendo que eu não estou sozinho e que essa minha ideia, né, tem sentido, tá? Agora, então qual é o argumento? Ele cita para validar, para dizer isso, mas ele diz um argumento assim, ele se baseia num determinado elemento para fundamentar isso. Qual é? Que a leitura tem importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Esse é o pensamento dessa revista, que de alguma forma está aí, né, conjugado com o pensamento do autor do texto, que diz que a leitura é extremamente importante. Então, observe que esse tipo de texto é muito comum na escrita, nas revistas, nos jornais, né? Mas também é comum no dia a dia, porque nós sempre estamos conversando com alguém e de alguma maneira sobre variados temas e nós precisamos diariamente, né? Nós temos nossas ideias e nós tentamos convencer o nosso interlocutor daquilo que acreditamos, daquilo que pensamos. Então, um gênero de artigo de opinião ele está presente na nossa vida. Não é aquele texto que eu leio, aquele texto que está lá no livro de português, que eu leio para fazer minha prova de português. Não! É um texto que está na minha vida, lá em casa. Quando eu converso com meu irmão, eu defendo as minhas ideias sobre determinado assunto lá na minha casa, ou com meu pai ou com minha mãe, ou mesmo com meu professor na escola, né? Então vamos lá, artigo de opinião, o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse da sociedade em geral, utilizando-se de argumentos para defender o seu ponto de vista. Olha, aqui tem algumas questões, é um posicionamento, ou seja, você se posiciona, você diz o seu pensamento sobre aquilo, e é um tema atual, de interesse da sociedade. Por quê? Porque se eu for escrever um texto, para o leitor em geral, não vai interessar minhas particularidades. Né? Aquilo que é específico, que é subjetivo, que tem a ver apenas com a minha vida, né? Tem que ser alguma coisa que tem a ver com o homem em geral, com as relações humanas em geral, porque aí ele também se inclui, o leitor se inclui nessa situação e se interessa em ler sobre aquilo, para saber naturalmente se ele vai concordar ou não com a ideia defendida naquele texto. Então é isso, tá? Posicionamento diante de algum tema atual, de interesse da sociedade em geral. E eu vou utilizar argumentos, né, para defender. Bom, entre as características, nós vamos destacar essas três: a presença de uma tese, desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese, uso da norma padrão da língua portuguesa. É um texto que utiliza a língua padrão, nós temos uma tese, um posicionamento, nós problematizamos, tem um problema, porque se eu for escrever isso é porque há um problema, há uma controvérsia, há uma polêmica, então eu vou desenvolver, e a partir daí eu me posiciono, é a minha tese. Para eu comprovar minha tese, eu preciso apresentar argumentos, que podem ser exemplos, dados estatísticos, uma citação, como por exemplo no texto que nós lemos, de uma revista de circulação nacional, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é uma tese, especificamente aqui na tela da sua TV? Posição defendida por um autor sobre determinado assunto em um texto. Essa é a tese, aquilo que se defende, o posicionamento, como o autor se coloca diante, por exemplo, sei lá, da gravidez na adolescência, que é um tema bastante polêmico, tá? Aborto é um outro tema muito polêmico, sobre a maioridade penal, reduzir aí para, sei lá, 16 anos, né? São várias questões que envolvem a sociedade, que criam essas controvérsias. Então, são temas assim, e você se posiciona, toma partido sobre determinada sobre o seu pensamento, defende, tá bom? Embora seja uma opinião, deve estar no formato de verdade absoluta. Olha, não vale dizer, eu acho, eu penso, não... Não interessa o que você pensa, assim, propriamente, porque você fragiliza, porque aquilo que eu penso é muito particular, eu. Eu preciso colocar no meu texto algo que possa ser
de um pensamento coletivo, assim, que possa ser uma questão que vincule pessoas de um modo geral, tá? Então, aquilo que eu penso, eu sozinho, isso não tem relevância, né, assim, para o leitor, porque é muito particular. A partir do momento que eu coloco, defendo meu ponto de vista, e eu coloco meu ponto de vista em relação à coletividade, né, por isso que eu preciso utilizar aí esse formato de verdade absoluta, aquele que serve para mim, mas serve para várias pessoas, para um agrupamento de pessoas, tá? Para várias, enfim, para várias situações, tá certo? E oração declarativa, ou seja, tem um verbo e afirma ou nega algo. Eu posso negar, meu posicionamento pode ser negar alguma coisa, não tem problema, assim, é mais declarativo ali, né? Ponto final, beleza? Tranquilo? Então é isso aí, as questões, as informações, vamos dizer assim, mais relevantes desse momento para a nossa aula aqui, sobre tese. E aí os argumentos, o que são os argumentos? São as razões, os fundamentos que justificam por que se afirma ou se nega alguma coisa, tá? Não é só eu falar, eu preciso comprovar aquilo de alguma maneira, ou eu comprovo, como eu já disse, citando alguém que é um especialista no assunto, ou alguém que tem, vamos dizer assim, que é respeitado coletivamente, é do conhecimento de grande parte da população, então aquilo, né, ajuda a fundamentar o meu pensamento, tá? Bom, qual é a estrutura? A estrutura é aquela estrutura básica de um texto, tá certo? Não é uma regra, mas assim, as partes fundamentais são a introdução, onde você apresenta uma tese, né? Ou seja, você se posiciona. E a defesa de uma tese é o ponto de vista. Você apresenta o problema e você apresenta ali, você se posiciona sobre aquele problema, tá? Em seguida, normalmente, a introdução, normalmente um parágrafo, um ou dois, não precisa ser longo, porque é muito longo, a gente se perde, se atrapalha, se repete. Aí, desenvolvimento, uns 2 parágrafos, você precisa ali, mais ou menos intermediário do texto, onde você vai apresentar os argumentos que comprovam o ponto de vista defendido ali no seu texto, tá bom? Você cita ali uns 2, 3 argumentos, tá? Para que o seu leitor entenda que o que você está colocando, ainda que ele não concorde, mas ele precisa entender que aquilo não foi tirado assim do nada da sua cabeça. Existe algo que está ali na sociedade que pode, né, que corrobora, que concorre para que ele afirme, para que ele pense daquela maneira. E, por fim, a conclusão, né? A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar o quê? Uma síntese, né? Você faz ali um retrospecto, você resume um pouquinho ali o que já foi apresentado anteriormente e, em seguida, reitera, né? Confirma aquilo, tá certo? Comprovada pelos argumentos, tá? Pode acontecer também, no último parágrafo da conclusão, você apresentar formas de intervenção, forma de solucionar aquele problema, tá? É comum nos textos, artigo de opinião ou dissertativo argumentativo, que tem esse caráter, né, argumentativo, você apresentar ali no final a intervenção. Você apresenta uma crítica, você apresenta ali o seu posicionamento e você também, no seu texto, mostra ao seu leitor alternativas de solução daquela problemática, ok? Bom, resumindo o que falamos até então sobre artigo de opinião. Qual é a intenção principal? Qual é a finalidade de um artigo de opinião? Defender determinado ponto de vista a respeito de um assunto de interesse geral, tá bom? Então, defender o ponto de vista, você se posiciona ali e é assunto de interesse geral também, porque não adianta você falar lá do papagaio que está no seu quintal. Ninguém conhece o papagaio do seu quintal, talvez não interesse para as pessoas, tá? Tem que ser algo que gira em torno do coletivo, da sociedade em geral, das pessoas de um modo geral. Leitores, quem são os seus leitores? Bom, leitores de jornais e revistas, impressos ou virtuais, ou seja, por quê? Porque o suporte do artigo de opinião, onde eu publico, é isso.
jornais e revistas. Então, os leitores são os leitores dessas revistas, desses jornais, tá bom? Bom, de forma geral, vai depender do seu texto, do tipo de texto que você está escrevendo. Aí você pode ser um leitor específico, né? Jovem, criança, enfim. Isso vai depender ali da situação comunicativa sua, mas de um modo geral, como eles são publicados em jornais e revistas, então são aqueles leitores. Como é que se organiza um artigo de opinião? Bom, expressa o ponto de vista do autor, por isso ele é assinado, tá? Se eu coloco aquilo ali, eu apresento o meu pensamento, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que está dizendo. Sou eu, Vitorino Rodrigues, que disse aquilo. Então eu assino. Quando eu publico um texto, um artigo de opinião, quando eu defendo aquilo ali, abaixo eu assino aquele documento, tá? Por quê? Porque ele é um ponto de vista de quem está escrevendo. Eu que estou falando aquilo, apesar de eu me basear em vários elementos, em dados estatísticos, em dados históricos, e na autoridade de alguém, de um especialista, mas eu estou apresentando o ponto de vista, aquele pensamento é meu, então eu preciso assinar. Informa e expõe dados sobre o tema. Sim, naturalmente que eu informo alguma coisa, eu preciso contextualizar o leitor sobre o tema, apresentar dados sobre aquele tema. Então, tem esse caráter também informativo, expositivo, eu exponho, né? Eu apresento ali situações sobre aquilo, tá bom? Quando eu digo a intencionalidade de defender o ponto de vista, é porque é a finalidade, tá? Eu informo, eu exponho para, ao final, defender meu ponto de vista, tá? Apresenta argumentos para fundamentar a opinião. Por exemplo, argumento de autoridade, como eu já disse antes, que são quando eu cito alguém que tem respaldo, tem notoriedade, é respeitado. Então eu cito aquela pessoa, aquela revista ou especialista. Argumento de provas concretas, aí eu vou apresentar dados estatísticos que eu posso comprovar. A linguagem de acordo com a norma padrão, então nós vamos seguir a norma padrão para escrever. Esses textos são publicados em jornais, em revistas, ele defende um ponto de vista, são assuntos que envolvem aí o interesse em geral, eu preciso ter a norma padrão, a linguagem formal da língua, tá bom? Bom, para finalizar a aula, vamos ver algumas questões, né, sobre o artigo de opinião. Para responder as questões 1 e 2, nós vamos ler o texto Aposta na prevenção. A prevenção da obesidade deve ser feita desde o nascimento e uma das ferramentas mais eficazes é a amamentação. Bebês amamentados no peito têm menos chances de se tornarem adultos gordos, porque, no esforço de sugar o seio, desenvolvem a percepção da saciedade, ou seja, sentem que a fome acaba e param de mamar, afirma o médico pediatra Fábio Ancoria Lopes. Já o leite oferecido na mamadeira, além de chegar à boca com mais facilidade, o que faz o bebê receber mais alimento do que necessita, costuma ser muito calórico, principalmente se for engrossado com farinhas e adoçado. Basta saber se o bebê caminha para ser um adulto com um peso normal ou um obeso, basta ficar de olho na balança. Ou seja, para saber se o bebê caminha, está ali, está fora do peso, está com peso, está no peso normal ou obeso, está de olho na balança, está sempre pesando no bebê para ir vendo como evolui ali, né? De acordo com esse texto, qual alimento que pode evitar que o bebê se torne um adulto gordo? Nesse momento, estamos aqui trabalhando a localização de informação explícita. Essa informação está explícita no texto, tá bom? Vou dar aqui um tempinho, uns 10, 15 segundos para vocês responderem, tá certo? Mas a informação está explícita no texto. Tudo bem? 10 segundinhos, estou aguardando.
Bom, então vamos lá. De acordo com esse texto, qual alimento pode evitar que o bebê se torne um adulto gordo? Então, observe que o texto ele fala sobre duas possibilidades de alimentação aí do bebê, não é isso? O leite, a amamentação, né? No peito, ou seja, no leite materno, né? No peito, ou a utilização da mamadeira. Então, vamos lá. Qual desses dois, o leite materno, a mistura calórica, mamadeira, leite materno, farinha, qual desses alimentos vai evitar que o bebê se torne um adulto gordo? Quando nós voltamos à segunda e terceira linhas do texto, nós vamos ver bebês amamentados no peito, ou seja, se é no peito da mãe, não é isso? Leite materno. Tem menos chances de se tornarem adultos gordos. Logo, o alimento que vai evitar que o bebê se torne um adulto muito gordo, ou seja, a probabilidade é menor, tem menos chance, é o que? O leite materno. Todo mundo visualizou bem aí? Uma informação explícita está ali, né? Clara no texto, tá bom? Vamos à segunda questão ainda sobre esse mesmo texto. Releia o trecho abaixo. O leite oferecido na mamadeira, além de chegar à boca com mais facilidade, o que faz o bebê oferecer mais alimento do que necessita, costuma ser muito calórico, principalmente se for engrossado com farinhas e adoçado. Para saber se o bebê caminha para ser um adulto com peso normal ou um obeso, basta ficar de olho na balança. De acordo com o trecho acima, o leite oferecido na mamadeira, aí não tem muitas calorias, precisa ser engrossado com farinha, chega à boca com mais facilidade, faz com que o bebê receba menos alimento. Qual desses itens aí vai responder essa questão? Essa informação também é explícita, ela está aqui no texto, tá? Se você ler com bastante atenção, vocês vão perceber, tá? O leite oferecido na mamadeira, qual a resposta? Não tem muita caloria? Ora, nós vimos ainda há pouco que, pelo contrário, o leite na mamadeira, como tem farinha, então isso acaba que é calórico. Ainda tem outro problema, porque o bebê acaba não tendo controle sobre a quantidade de alimento que ele ingere. Então ele acaba ingerindo mais do que precisa. Então, se eu for ingerir alimento mais do que eu preciso, vai ficar igual eu aqui, ó, gordinho, né? Não é isso? Estão visualizando? Então vamos lá. Então, na mamadeira não tem muitas calorias? Não, pelo contrário, porque né, essa informação não diz que ele não tem muita caloria. E normalmente ele é feito com farinha para preparar, acaba que o teor calórico fica além do normal. Precisa ser engrossado com farinha? Ele não está dizendo, ele está dizendo que quando é engrossado com farinha, ele fica ainda mais, e adoçado, ele fica mais calórico. Mas ele não está dizendo aí que o leite oferecido na mamadeira necessariamente precisa ser engrossado com farinha. Chega à boca com mais facilidade, opa! O leite oferecido na mamadeira, além de chegar à boca com mais facilidade, olha só. Então, chega à boca com mais facilidade. Essa é a resposta correta, porque faz com que o bebê receba menos alimento? Não. Pelo contrário, ele diz aí que o bebê, ele acaba recebendo mais alimento do que necessita. Então, é o contrário aí da letra D. Faz com que o bebê receba mais alimento. Então, a letra D está incorreta, logo, realmente a correta é a letra C, tá? Leia o texto abaixo, né, para a última questão. Os filhos podem dormir com os pais? Maria Tereza, essa é uma pergunta e alguém respondeu. Se é eventual, tudo bem. Quando é sistemático, prejudica a intimidade do casal. De qualquer forma, é importante perceber as motivações subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras aceitáveis de atendê-las. Por vezes, a criança está com medo, insegura, ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Podem ser criados recursos próprios para lidar com seus medos e inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. Então, assim, o ideal é que não, de acordo com a Maria Tereza, ela diz que se for eventualmente, ou seja, lá uma vez ou outra, tudo bem, mas sistematicamente, ou seja, sempre ela acha que prejudica a intimidade do casal.
Porém, é preciso ter um bom senso para perceber se aquele pedido, quando a criança quer ir dormir com o pai, se aquele pedido não é motivado por outras questões, medo, insegurança, e aí tem que tomar cuidado para resolver o problema da criança, né? Nós temos agora o pensamento de outra pessoa, Pasternak. Esse hábito é bem frequente, tem a ver com comodismo. É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar a birra no meio da madrugada. E com culpa. Coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. O que falta são limites claros e concretos. A criança que sacaneia os pais para dormir, também o faz para comer, escolher roupa ou aceitar as saídas familiares. Aqui, nesse pensamento dessa pessoa, já é um outro ponto de vista, ele acha que não. É frequente, mas ele diz que isso é um comodismo. Quando o pai leva a criança para dormir com o casal, isso é comodismo, porque ele quer dormir e a criança fica o tempo todo ali birrando no meio da madrugada, chorando, e ele quer se livrar daquilo. Bom, o trecho que apresenta o argumento usado para mostrar que os pais agem por comodismo, ou seja, tem um momento aí que ele acha que quando os pais agem daquela maneira, eles estão ali sendo... agindo com comodismo. Qual é? A criança está com medo, insegura? Não. Isso é lá no texto 1, no ponto de vista 1, e aí você tem que tomar cuidado mesmo para ver e tratar disso, né? Porque se está insegura, está com medo, tem que resolver esse problema, né? Quando é sistemático, prejudica a intimidade do casal. Isso aqui, não. Ele não está falando isso, não. Quando é comodismo, não. Ele não fala isso. Inclusive, essa informação está lá no texto 1, na opinião 1 também, mas ele não fala em comodismo lá. Ele diz que você, pelo contrário, você tem que deixar a criança lá dormindo no quartinho dela, né? Essa informação da letra B diz isso. É importante perceber as motivações subjacentes ao pedido. Também não, quer dizer, aí ele defende que a criança tem que dormir lá no lugar dele, no quarto dele. Agora, se há algum problema, se ela insiste para dormir com o pai, tem que entender quais são as motivações, por que a criança está agindo daquela maneira. Letra D, atender ao pedido dos filhos que aguentar a birra no meio da madrugada. Agora, isso sim, isso é comodismo, quer dizer, ao invés de tentar resolver o problema, manter o filho lá, insistir, ou então perceber que há um problema naquele pedido para dormir com os pais, simplesmente leva a criança para poder dormir a noite toda e tal. Então, a letra D, não é? Como está marcado ali, mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar a birra no meio da madrugada, onde aí afirma essa questão do comodismo, logo a resposta é a letra D, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido bem, mas assim, é importante que tenham anotado as dúvidas para que leve ao seu professor e fique tudo bem, tá? Vou me despedindo por aqui, nossa aula encerra agora e amanhã estaremos de volta com mais uma aula de língua portuguesa aqui, né? No nosso canal. Obrigado, tchau, tchau, fiquem bem. Até a nossa próxima aula.